Fala galera, aqui é o professor Matheus. Estou aqui para falar das referências bibliográficas para o FPR esse ano de 2024. E o que nós podemos notar é que praticamente nenhum livro mudou, então são os mesmos do ano passado. Um toque de clássicos das professoras da UFMG, Márcia Gardênia, Tânia Quitaneiro e Lígia Barbosa. Elas organizam esse livro em 3 capítulos, cada capítulo discute um dos clássicos da sociologia. E quais são os clássicos da sociologia? Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. A grande novidade desse livro, que eu gosto muito particularmente, porque ele didatiza textos densos, textos difíceis. Então, se a gente pega lá o Marx, o Capital, por exemplo, né, é um texto bastante complexo, que envolve filosofia, que envolve economia e política. O que a gente vai perceber lá, um toque de clássicos, né? Um texto mais leve, né? Um texto bem mais acessível. Mesma coisa lá o Durkheim e o Weber. O que a gente tem lá no toque de clássicos? Uma análise muito mais acurada e didatizada dos conceitos dele. E sobre os conceitos dos livros básicos desses clássicos, né, pessoal? Vai estar lá na obra, Fato Social, do Émile Durkheim, né? Émile Durkheim ele vai pensar a sociedade como um grande organismo vivo e que em cada indivíduo possui uma função, um lugar. Vamos pensar na nossa socialização, né? Vamos pensar no nosso processo de aprendizagem e a formação como indivíduo e a nossa relação com a sociedade. Então, a maneira que a gente apreende a viver em sociedade, Durkheim vai fazer essa análise. Max Weber, o que ele vai discutir? Max Weber discute o Estado moderno, as suas leis, a questão da burocracia, a questão do controle. Não por acaso que ele vai fazer uma análise profunda da modernidade, mas nesse sentido de dominação, porque ele discute lá os tipos de dominação. Max Weber é um grande estudioso da cultura também. Quando ele discute cultura, ele vai discutir a religião, assim como ele faz uma análise econômica. Weber, então, faz uma análise política, econômica e cultural. Qual livro do Weber esse estudo fica mais claro? Na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai dar uma boa explicação sobre as origens do capitalismo, mas dentro da lógica cultural, não tanto econômica, né? Então, as professoras lá da UFMG, no livro Um Toque de Clássicos, vão fazer uma análise e didatizar todo esse processo quando falam do Weber em específico. E Karl Marx, né, pessoal, a luta de classes, a história da humanidade, ela é calcada nessas disputas, essa relação entre dominadores e dominados, as relações de produção, mas nas relações também de dominação. E é claro que Marx não só faz uma análise do passado e do presente, mas ele faz uma perspectiva de futuro, ele analisa aquele momento histórico do século XIX, da consolidação do capitalismo, fazendo uma leve previsão do futuro, que seria, em tese, uma sociedade sem classes. Sociedade sem classes que só ocorreria, que só aconteceria a partir da consciência da classe dominada, que não aconteceria do dia para a noite, né, pessoal? E aí entra o papel da teoria. Para o Marx não tem sentido teoria sem prática. Como que a prática ela iria chegar à classe dominada? Vamos pensar aí nos partidos políticos, nos sindicatos, né? Vamos pensar aí nos movimentos sociais que já eram muito fortes na Europa do século XIX. Então as professoras da UFMG elas fazem um trabalho primoroso, né, e didático em Um Toque de Clássicos, explicando os detalhes desses autores pioneiros da sociologia. Um outro livro importante, que não é um livro, é um texto, é um panfleto, escrito em 1956 para o Encontro de Escritores Negros em Paris, é Racismo e Cultura, de Frantz Fanon. E eu gostei muito dessa indicação, gente, por uma questão óbvia, porque a grande reclamação dos alunos que prestavam o vestibular na Federal durante muito tempo era a seguinte: nossa, vocês só indicam os europeus, só indicam os brancos, os franceses, os alemães, os ingleses. Pois bem, a Federal atendeu os pedidos dos vestibulandos. Temos aí Fanon, um homem negro, de uma ex-colônia francesa, então ele vai discutir o racismo dentro da perspectiva do colonizado. Lembrando que Fanon ele vai ter toda uma influência da psicanálise, toda uma influência do marxismo,
E é claro, né, ele era um ativista também, ele não era simplesmente um intelectual e um teórico, ele aplicava a sua teoria na prática. Então ele foi um grande defensor da emancipação das colônias francesas, da liberdade dos povos. Ele participou ativamente da independência da Argélia, por exemplo. E para ele, racismo está diretamente ligado à cultura, à socialização, à maneira como nós somos criados, como nós somos ensinados a agir e nos relacionar com o outro. Darcy Ribeiro, né, clássico da sociologia e da antropologia brasileira. Vocês sabem que o livro O Povo Brasileiro, que a Federal está indicando, o Darcy levou 30 anos para escrever esse livro. Ele começa ali nos anos 60 e ele termina só nos anos 90. Mas por que ele leva 30 anos, pessoal? Porque ele teve vários problemas com a ditadura, ele teve que sair do país. Também ele quis fazer uma pesquisa mais aprofundada da formação econômica, cultural e também política do Brasil, em que ele vai trazer algumas perguntas e vai trazer respostas. Por que das desigualdades? Por que o Brasil é um fosso social com uma hiperconcentração de renda? Por que o Brasil é tão violento? Por que o Brasil é um país de privilegiados e também em que a corrupção é bastante presente? A raiz é na história, não por acaso que ele retorna ao período colonial e imperial, vai trazer as cicatrizes da nossa história, da escravidão, no tempo presente, na história contemporânea. Lembrando que a UFPR ela está pedindo para vocês lerem somente a última parte do livro, não é o livro todo, né? É lá a parte final, os 3 últimos capítulos, que se chama Formação Sociocultural, que é justamente o que Darcy Ribeiro se propõe a fazer, entender a nossa formação sociocultural. Fechando aí com as pioneiras da sociologia, livro organizado por 2 sociólogas do Rio de Janeiro, Verônica Daflon e Luna Ribeiro Campos, Mulheres Escritoras no Século XVIII e XIX. E esse livro é maravilhoso, gente, porque é um trabalho cultural, mas é um trabalho dentro da perspectiva de gênero, né, dentro dos estudos de gênero, que é a grande área dessas autoras. E a pergunta básica que já está na introdução é a seguinte: onde estão as mulheres na história? Né? Onde estão as mulheres no cânone do conhecimento científico? As mulheres não foram filósofas, não foram escritoras, não foram cientistas, físicas, químicas, matemáticas, historiadoras? Elas foram tudo isso, mas por que elas não aparecem nos currículos escolares? Por que elas não aparecem nas referências científicas? Quantas mulheres vocês estudaram na escola? Quantas mulheres vocês já viram adaptadas, por exemplo, para o cinema, ou mesmo para a indústria cultural? Onde estão as mulheres? A grande resposta delas é a seguinte: sim, elas produziram muita coisa. Elas foram tudo isso que eu falei para vocês. Mas elas foram excluídas, elas foram apagadas da história, simplesmente por serem mulheres. Até a segunda metade do século passado, qual era o lugar social e cultural delas, pessoal? É só vocês perguntarem para as avós e para as bisavós. O lugar social das mulheres era a família, era o casamento, eram os filhos, eram os cuidados domésticos, a vida pública era masculina, a vida privada era feminina. Então, o movimento feminista, obviamente, ele vai quebrar, né, com todo esse processo, e é claro que esse movimento que é político, ele vai fazer uma grande transformação cultural, principalmente nas sociedades ocidentais. Não por acaso que hoje todas essas figuras históricas que produziram muita coisa no século XVIII e XIX estão sendo resgatadas nessa obra fantástica de Luna e também de Verônica Daflon. Fica a dica aqui para vocês, pessoal, e se vocês quiserem adquirir o nosso curso, terem acesso a todos esses livros, essas referências bibliográficas, as minhas aulas, né? Então vamos acessar lá o Federal Online, né? Vamos adquirir toda essa discussão lá na nossa plataforma. Certo? Grande abraço para todos vocês.